quando ele termina a oração, o Cristo está na sua frente. E o Cristo, olhando aquele trabalhador, assim como olha para nós através dos bons espíritos, olha para aquele trabalhador e vai orientá-lo ponto a ponto nas suas dificuldades. Cristo orienta certinho o que ele tem que fazer. Mas o principal da orientação do Cristo, ele deixou para o final. Porque ele vai orientar Simão Pedro e vai orientar nós. Hoje, mais de 2000 anos depois, nesta casa abençoada. Então, o Cristo olha para Simão Pedro, vai orientá-lo e vai orientar cada um de nós, dizendo assim: Simão, toda vez que você quiser a minha presença, toda vez que você quiser me ouvir, recorda-te, Simão, que eu estou no Evangelho. Me busque no Evangelho. É para nós esse convite do Cristo. Toda vez que nós quisermos a presença do Mestre junto de nós, que nós quisermos ouvi-lo, vamos pegar o Evangelho, vamos abrir ao acaso, como se costuma dizer, e ali nós vamos encontrar aquele ensinamento próprio para aquele momento que nós estamos necessitados. Então, meus irmãos, hoje quem irá nos falar é o nosso irmão Breno Júnior, da Sociedade Espírita de Alvorada, Simão Pedro, e vai nos falar o tema Jesus, modelo e guia. Uma boa palestra a todos. Queridos irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus os abençoe. Aqueles eram momentos diferenciados na Palestina. As guerras haviam cessado. Havia uma certa felicidade entre as pessoas, em expectativa de que algo fosse acontecer. O trabalho era mais tranquilo, portanto, o pão chegava à mesa com maior facilidade. Aqueles momentos na Palestina era a preparação para a chegada do Cristo aqui entre nós. A Palestina, aquela vasta região formada por 3 sub-regiões. Bem ao norte, a Galileia, ao centro, a Judéia, e bem ao sul, Samaria. A Galileia ao norte era uma região bastante amena. O clima era muito favorável à plantação de frutas e verduras, tanto que dali da Galileia saía toda a produção agrícola para o restante da Palestina. Havia também na Galileia aquele famoso mar da Galileia, que era de água doce. Era o lago de Genezaré, ou Tiberíades. Era um lago enorme, e ao redor dele se formavam pequenas cidades, entre as quais o Cristo esteve em muitas oportunidades, especialmente em Cafarnaum. Ao centro havia a Judéia. A Judéia era formada naquelas 12 tribos primitivas da Palestina por 2 dessas tribos, Benjamim e Judá, formavam a Judéia. Ali existia o grande templo da antiguidade, o templo de Jerusalém. O Cristo esteve em várias oportunidades naquele local. E bem ao sul existia Samaria. Samaria era um local que igualmente o Cristo teve em menos número de vezes, mas era um local onde viviam os samaritanos. Os samaritanos, nós sabemos, ao tempo do Cristo, eles sofreram várias invasões de outros povos. Então, a cultura desse povo foi alterada. Por este motivo, eles sofriam um preconceito muito grande de todas as outras pessoas, especialmente dos judeus. É aí, na Samaria, que o Cristo irá utilizar o samaritano, lá no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade, não há salvação, no item 2º, vai utilizar o samaritano como um grande exemplo de caridade. Então, foi nessa região, né, na Palestina, que o Cristo esteve naquela sua missão, que foi rápida, em torno de 3 anos aproximadamente, mas deixou um rastro de luminosidade para todos nós que habitaríamos este planeta dali em diante. E nós temos vários e vários exemplos de criaturas que, seguindo o Cristo, se transformaram e deixaram o caminho a seguir, o norte a ser percorrido. Entre esses espíritos que já reencarnaram entre nós e que deixaram exemplos, nós temos aquela jovem, adolescente ainda, que reencarna na Europa no início do século XX. Ela viu nascer dentro do seu próprio coração aquele desejo de seguir o Cristo, seguir o Evangelho do Mestre. Ela que na encarnação em que o Cristo esteve aqui entre nós, ela também esteve junto do Mestre. Agora reencarna no início do século XX, na Europa, e vê quando jovenzinha nascer no seu coração
essa vontade de seguir aquele mestre que ela amava tão profundamente. Ela, para alcançar esse objetivo de seguir Jesus, ela procura uma ordem religiosa da Igreja Católica, a Ordem de Nossa Senhora do Loreto. Lá, ela tem os seus primeiros estudos sobre o Evangelho do Cristo. Meses depois de iniciar esses estudos na Europa, ela é encaminhada para a Índia. Lá, ela fica reclusa num monastério, dando aulas de inglês e estudando. Ela quase não saía lá fora. Até que, num determinado dia, esta jovem é convidada a participar de uma liturgia religiosa, numa cidade distante, 100 quilômetros de Calcutá. Ela, então, como era comum naquela época, pega o trem em Calcutá e vai ao interior, naquela cidade em que ela deveria iniciar outros estudos. Nesse percurso que ela faz, de 100 quilômetros aproximadamente, como era muito comum à época, os trens estavam muito cheios. Quando ela chega ao final da viagem, restam 4 pessoas que caem, né? Porque não tinha como cair antes, que estava tão cheio o trem, que não tinha como cair. Aquelas pessoas caem lá e se vê as dificuldades do transporte e da vida de um modo geral. Quando aquela jovem volta para Calcutá, ela começa a perceber na rua que a pobreza era extrema. As pessoas morriam de uma doença que hoje está sob controle, mas na época matava muito, que era a hanseníase, a lepra. As pessoas morriam em quantidade, na rua, sem nenhuma assistência. De manhã, a carroça do lixo passava para recolher aqueles corpos que ficaram lá sem nenhum atendimento. Ela, então, começa a perceber a pobreza extrema daquele local. E ela começa a pensar assim, ó, ser professora de inglês numa comunidade tão pobre como essa não é fazer nada. Eu quero servir o Cristo através do trabalho, através da caridade. Ela retorna, então, para o seu monastério. Quando ela entra, ela vê aquela figura estampada lá na entrada, que era a figura do Cristo. E parece que aquela manhã, quando ela olha para o Cristo, algo toca o seu coração. Ela começa a perceber que ama profundamente o Mestre. E abaixo da figura do Cristo tem uma frasezinha, tenho sede. E ela lembra quando Cristo esteve lá no Gólgota, sendo crucificado, ele teve sede. E no momento da sede, um soldado deu na ponta de uma lança aloé e fel para o Cristo tomar. Agora a sede do Cristo não é sede de líquido, mas é sede de amor por aqueles mais necessitados. Ela se comove olhando aquela figura do Cristo, vai ter com seus superiores e diz que quer sair daquela ordem de Nossa Senhora de Loreto. Ela, então, se despede lá e vai morar nas favelas da Índia, nas favelas de Calcutá. Lá ela forma uma nova ordem religiosa, as Servas de Jesus, é o nome dessa ordem religiosa. E ela começa a trabalhar em favor do próximo, fazendo um trabalho de caridade, um trabalho de amor. Ela fica conhecida em toda a Índia, vai para o interior daquele país, onde a pobreza também era extrema. Depois ela vai para a África, vendo aqueles nossos irmãos que passavam toda sorte de dificuldade. Ela vai para a América Central, especialmente no Haiti. Então ela começa a fazer um trabalho grandioso em nome do Cristo. No ano de 1979, ela ganha o Prêmio Nobel da Paz e se torna conhecida como a grande Madre Teresa de Calcutá. Aquela mulher gigante extraordinária, com uma estrutura física bastante delicada. Ela tinha 1,57 m, era bem magrinha, mas era um gigante na caridade. Ela, então, dá exemplo de como podemos vivenciar na prática o Evangelho do Mestre, fazendo bem ao próximo. No ano de 1997, quando ela desencarna, ela deixa um rastro de luminosidade, de exemplo de alguém que efetivamente serviu o Mestre ajudando o próximo. Assim como aquele jovem também indiano. Ele vivia igualmente na cidade de Calcutá, tinha 14 anos e era um espírito aflito, inquieto. Ele que veio das altas esferas espirituais aqui para a Terra. Ele e a família são hinduístas. E as pessoas percebendo a sua aflição, a sua dificuldade, eles orientam aquele jovem a participar da yoga. Ele começa a fazer yoga, então, mas isso não resolve os seus problemas. Ele, então, nessa sua aflição, recebe um livro de presente, um livro de 400 páginas, onde a personagem principal era o Cristo.
ele recebe o Novo Testamento. E ele, então, começa a ler aquele livro, se identifica profundamente com aquele personagem. Isso lá no início do século XX, igualmente. E ele, então, no momento de aflição, no momento de dificuldade, ele está no seu quarto, né? E ele começa a se ajoelhar e orar. Ele se ajoelha, ora, e como era bem comum entre os hinduístas, ele começa a chorar de emoção. Quando ele abre os olhos, ele vai ver na parede carcomida de reboco do seu quarto humilde, aquela figura se formando, cabelos compridos a nazareno, barba no rosto, e um olhar meigo e tranquilo como as águas do lago de Genezaré. O Cristo olha para aquele menino e diz: Sudar, 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 que queres de mim? O menino se chamava Sudar Sikh. E ele, perplexo, pergunta: quem é, Senhor? Eu sou o Cristo, aquele que tu procuras. A partir daquele momento, Sudar Sikh renasce para a vida. Ele irá cortar seus cabelos compridos, como era comum entre os meninos da religião hinduísta. Ele corta os seus cabelos e vai se apresentar para os seus pais, dizendo que a partir daquele momento ele não é mais hinduísta, mas é cristão. Os pais não aceitam aquela mudança de comportamento do menino e o expulsam de casa. Sudar Sikh vai para a rua sem o destino certo, não sabe o que fazer. Quando ele está caminhando próximo à estação ferroviária, um religioso inglês observa aquele menino, ajuda ele, leva ele para sua casa. Sudar Sikh fica 5 anos recluso, estudando o Evangelho do Mestre. Após esses 5 anos, ele sai novamente para o povo e começa a pregar em praça pública. Dizem os biógrafos de Sudar Sikh que ele tinha um verbo contagiante. Quando ele falava aqui, estremecia lá dentro, dada a grandeza da sua voz. E Sudar Sikh começa a ir ao interior da Índia. No ano de 1927, ele é convidado a pregar na Europa. Os estádios de futebol enchem para ver aquela figura alta, diferente de todos eles, porque ele usava um camisolão, uma roupa só, e os pés eram descalços. Então, ele era chamado de Sudar Sikh, o apóstolo dos pés sangrentos. Ele, então, percorre a Europa no ano de 1927. No ano seguinte, 1928, ele vai para os Estados Unidos e lá verdadeiras multidões vão conhecer aquele pregador tão original do Evangelho do Cristo. No ano seguinte, 1929, Sudar Sikh retorna para a Índia. E ele, apesar de ainda jovem, ele vai ao interior daquele país e simplesmente some. Ele não aparece mais. Mas o exemplo que ele deixa, o trabalho realizado na propagação do Evangelho do Mestre, deixa igualmente um rastro de luminosidade que vai percorrer todo o mundo conhecido da época. Assim como aquele jovem de pele negra, ele estava na África do Sul estudando. Ele, indiano, pele escura, na África estudando. E ele, naquela época que esteve por lá, na segunda metade, na segunda década do século XX, segunda década do século XX, ele sofria muito porque tinha um regime lá na África do Sul do apartheid. Esse regime do apartheid separava brancos e negros, e os negros sofriam um preconceito muito grande. Ele se forma advogado naquele ambiente. E num determinado momento, ele vai fazer uma viagem igualmente de trem. Ele sai de Soweto e vai para Pretória, de trem. Quando ele está viajando de trem, o bilheteiro vem e o reprova profundamente, de um modo bastante rude, porque ele tinha a cor da pele daquela forma, e ele estava na primeira classe, o lugar dele era na segunda classe. Ele era advogado, conhecia as leis, e ele então disse que conhecia as leis, tinha comprado a passagem com seu dinheiro e não mudaria de local, não sairia da primeira classe para ir para a segunda. O bilheteiro reprova ainda mais profundamente, ele fica firme na sua decisão de não sair dali. Ele, então, como ocorre com todas as pessoas que utilizam a brutalidade para seguir os seus passos, ele pega aquele jovem ainda e, com o trem andando, ele joga para fora do trem. Ele cai lá fora, se machuca, se suja, ele se ajeita um pouco e ele vai ter um pensamento que este pensamento dele mudará a vida de 800 milhões de indianos e paquistaneses.
que era um país só à época, com 800 milhões de pessoas. Então, aquele homem chamado Gandhi, Mahatma Gandhi, tem um pensamento que vai mudar a vida desses 800 milhões de pessoas. Pensa ele assim, ó, eu nunca mais vou ser o mesmo enquanto permitir que a força bruta prevaleça entre as criaturas. Ele vai buscar inspiração para o seu trabalho de não violência no Evangelho do Mestre. Então, ele, dentro desse trabalho, ele vai buscar as bem-aventuranças, o Sermão da Montanha, aquelas 8 lições muito bem colocadas lá por Deus. Então, ele fica estudando o Evangelho do Cristo, especialmente as bem-aventuranças, e ao final desse estudo, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim, ó, se a criatura humana seguisse essas 8 lições do Sermão do Monte, ou a bem-aventuranças, a humanidade se transformaria totalmente. Se todo o Evangelho do Cristo fosse perdido, mas se ficasse essas 8 lições, a humanidade tinha um caminho a percorrer. A partir dali, ele inicia um processo que vai ser chamado de não violência. Então, ele começa a se reunir com todos os religiosos, os muçulmanos, os hinduístas, os cristãos, e começa a pregar a não violência. E ele, num determinado momento, vai ser chamado a atenção, porque um desses religiosos diz assim, mas tu fica fazendo reuniões com muçulmanos, com hinduístas, com cristãos, afinal, qual é a tua religião? E ele, não é, vai dizer assim, a minha religião é aquela que transforma a criatura em uma criatura melhor. Ou seja, qualquer religião que transforma o ser humano em uma criatura mais harmônica e do bem é a religião que pode ser vivenciada. Ele, então, vai à Inglaterra, porque a Índia e Paquistão viviam sob o tacão inglês, era a colônia da Inglaterra, ele vai lá falar com as pessoas responsáveis por aquele país, retorna, né? E começa, então, esse processo que faz com que seja libertado a Índia e o Paquistão, que era um país só, e a partir da libertação eles formam 2 países, como são até hoje, né? Índia, né? E Paquistão. E ele, então, vai ser um exemplo de criatura que nunca vai revidar, nunca vai utilizar de violência, sempre vai ter uma palavra adequada dele. E ele, então, ao finalzinho da sua missão aqui na Terra, ele é assassinado. Ele é assassinado, e tempos depois, alguém pergunta para Divaldo Pereira Franco por que Gandhi nunca se comunicou aqui conosco. E daí, com a ajuda do espírito Joana de Ângeles, Divaldo vai responder que Gandhi era um espírito de altas esferas espirituais, que tinha vindo aqui para aquela missão específica. E quando desencarna, ele retorna novamente para o local de origem, deixando, então, um exemplo de alguém que, utilizando o Evangelho do Mestre, se transforma a si mesmo e transforma multidões. Assim como aquela criança, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, aquele menino com 4 anos de idade, ele estava sozinho em casa, chovia e trovejava lá fora. E ele, com medo, ele vai para baixo da mesa, ele puxa algo assim para se proteger ali, fica lá quietinho, porque está trovejando, relampeando lá fora. Quando ele vê alguém, chama ele Chico, não tenha medo das coisas de Deus. Era Maria João de Deus, a sua mãezinha, desencarnada algum tempo antes. Ela vem auxiliar o seu filho. Ela pega o Chico, coloca ele sentadinho lá e começa a falar do Cristo para ele. Começa a falar da missão que ele teria, e nós conhecemos no meio espírita muito bem essa missão do Cristo. E o Chico irá se transformar naquele trabalhador da primeira hora, porque ao tempo em que a doutrina espírita, décadas atrás, sofria um preconceito muito grande, ele estava à frente do trabalho, mostrando pelo seu exemplo a sua grandiosidade. Porque hoje, quando nós dizemos que somos espíritas, a gente já tem um outro conceito na sociedade. Mas naquela época, o Chico se colocava sozinho perante o público e muitas vezes ele era xingado, era chamado de embusteiro, era uma pessoa que sofria um preconceito muito grande. E ele sempre ficou firme naquela sua tarefa. Num determinado momento, quando ele nos deixou esses livros maravilhosos, que nós conhecemos muito bem dentro do movimento espírita, alguém perguntou para ele, e o Chico vai dar uma resposta bem interessante. Alguém pergunta assim, mas Chico, como é que tu conseguiu psicografar mais de 400 livros? Ele disse assim, foi fácil.
eu procurei fazer um de cada vez. Parece que fazendo um de cada vez é fácil, né? Mais de 400 livros. Dentro daquela simplicidade dele, dentro daquele jeitinho dele de saber fazer a caridade, de ser um exemplo, né, de humildade entre nós, porque ele é extremamente humilde. E especialmente para nós, dentro do conteúdo da doutrina espírita, ou do movimento espírita, nós sabemos o exemplo que nós temos ali na figura do Chico, né? E quando o Chico já estava numa idade bem avançada, dizem alguns dos seus biógrafos que ele queria desencarnar quando o povo estivesse feliz, né? Dizem algumas pessoas que ele tinha pedido para desencarnar quando o povo estivesse feliz, o Brasil estivesse em festa. E foi no ano de 2002, quando nós ganhamos a Copa do Mundo, né? E o Chico desencarna, né? Ele desencarnou porque se ele fosse esperar uma próxima Copa do Mundo, acho que ele estava aí até agora, né? Mas ele resolveu ali, né? Então, ele desencarnou e o povo efetivamente estava feliz. Então, o Chico, quando nos deixa exemplos, nos deixa um caminho a seguir, nos mostra efetivamente o trabalho que cabe a cada um de nós dentro do movimento espírita, no sentido de efetivamente fazer o melhor pelo próximo. Fazer quem é que está na frente dele? O Cristo. O Cristo está materializado à frente de Frei Bartolomeu dos Mártires. Ele fica perplexo com a presença do Mestre. Ele olha para Jesus, ele ficou paralisado com a presença de Jesus. Ele não consegue nem falar, mas ele pensa. E ele pensa mais ou menos assim: Senhor, eu passei a minha vida trabalhando em teu nome. Jesus amado, eu queria te abraçar, aproximar o meu coração do teu coração. Rabi querido, eu dei a minha vida pela prática e a vivência do teu evangelho. Ele tem ímpetos de levantar, quando ele levanta para abraçar o mestre, toca o sino lá fora. Quando toca o sino é porque alguém está precisando da ajuda dele, alguém necessita da presença dele. Toca o sino lá fora. E daí ele fica dividido entre o prazer de abraçar o mestre e o dever de atender alguém lá fora. Assim como muitas vezes nós ficamos divididos entre vir à casa espírita ou assistir o futebol, vir aos nossos estudos ou ficar vendo a novela, às vezes a gente se divide. Frei Bartolomeu dos Mártires estava dividido entre o prazer do abraço no mestre e o dever de atender alguém que está lá fora. Ele então levanta e corre lá fora. Vai atender quem estava chamando. E lá fora tem uma senhora que na noite anterior foi vítima de uma chuvarada. Então ela estava toda molhada, estava com fome, e ele foi lá atendê-la. Quando ele está atendendo, ele pensa assim, ó, eu vou atender rapidinho essa senhora para ir lá abraçar o meu mestre. Ele então começa a atender aquela senhora, mas daí vem outra pessoa, e vem outra, e vem outra, e vem outra, ele passa o dia inteiro atendendo. Quando ele lembra, à tardinha, ele lembra e ele começa a retornar para sua casa. Quando ele retorna, uma lágrima corre assim do seu olho, porque ele pensa assim, ó, 50 anos esperando Jesus. Quando ele chega, chegam as pessoas, né? Ele então vai voltando, quando ele entra em casa, está o Cristo parado lá, aguardando ele. E aquelas duas almas então se abraçam, não é? E Frei Bartolomeu dos Mártires vai dar um grande exemplo de trabalho em favor do próximo. O próprio Cristo diz para ele: que bom que tu foste atender aquele povo, porque se tu não atendesse, eu mesmo iria atendê-los. E Frei Bartolomeu dos Mártires deixa um roteiro, não é, de trabalho na caridade em favor do próximo. Quando ele reencarna, no início do século XVIII, ele tem uma existência, né, uma reencarnação rápida, porque logo em seguida, logo na idade de adulto jovem, ele desencarna, e 4 anos depois que ele desencarna, ele vai fazer parte da codificação espírita. Tem lá uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, em que tem uma mensagem de Frei Bartolomeu dos Mártires, agora num outro nome nessa reencarnação. Então nós observamos, não é, que o Evangelho é a grande oportunidade de nós transformarmos a nossa vida e servir de exemplo a todos os outros que estão conosco. É através desse Evangelho do Cristo. E Humberto de Campos, num livro extraordinário chamado Boa Nova,
através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vai nos dar um exemplo de como efetivamente pode ser transformada a vida através da vivência do Evangelho. Lá na Boa Nova, tem aquela passagem no capítulo 18, em que na casa do caminho em Jerusalém, Simão Pedro está muito aflito, muito preocupado. A casa do caminho era aquela igreja primitiva, muito parecida com as nossas casas espíritas, onde era estudado o Evangelho, onde se fazia caridade, onde se procurava atender a todos que batessem a porta, muito parecida com as nossas casas espíritas. E a aflição de Simão Pedro lá na casa do caminho era porque era muito trabalho e poucos trabalhadores, muito semelhante com o que ocorre também com as nossas casas espíritas. Muito trabalho e poucos trabalhadores. E ele, então, não estava dando conta. E ele fica aflito. O Cristo já tinha voltado à espiritualidade através da cruz. E Simão Pedro está ali trabalhando, e naquele momento que ele sente essa aflição e necessidade, ele pensa naquele mestre que ele ama tão profundamente. E esse seu pensamento faz com que ele mentalize Jesus e comece a orar, pedindo ajuda para o mestre. Era um trabalhador pedindo pelo trabalho. E ele vai orar e ora de modo profundo. Quando ele termina a oração, o Cristo está na sua frente, né? E o Cristo, olhando aquele trabalhador, assim como olha para nós através dos bons espíritos, olha para aquele trabalhador e vai orientá-lo ponto a ponto nas suas dificuldades. O Cristo orienta certinho o que ele tem que fazer. Mas o principal da orientação do Cristo, ele deixou para o final. Porque ele vai orientar Simão Pedro e vai orientar nós, hoje, mais de 2000 anos depois, nesta casa abençoada. Então, o Cristo olha para Simão Pedro, vai orientá-lo e vai orientar cada um de nós, dizendo assim: Simão, toda vez que você quiser a minha presença, toda vez que você quiser me ouvir, recorda-te, Simão, que eu estou no Evangelho. Me busque no Evangelho. É para nós esse convite do Cristo. Toda vez que nós quisermos a presença do Mestre junto de nós, que nós quisermos ouvi-lo, vamos pegar o Evangelho, vamos abrir ao acaso, como se costuma dizer, e ali nós vamos encontrar aquele ensinamento próprio para aquele momento que nós estamos necessitados. Porque nós vivemos um momento de extremo desafio, sob todos os aspectos. Nós olhamos lá para fora e vimos como há dificuldades. Apesar de que muitos de nós, dentro da nossa querida doutrina espírita, não estamos mais no mundo de expiação e prova. Não, nós já estamos na regeneração. Muitos de nós, dado a nossa paz, a nossa tranquilidade, a busca de valores espirituais positivos, nós já podemos dizer que estamos na regeneração. Mas os desafios estão por toda parte. E para que nós possamos efetivamente superar esses desafios, o Evangelho é o norte, é o caminho, é aquilo que nós podemos efetivamente angariar para a nossa vida e para a nossa caminhada. Muita paz a todos.